Então, boa noite a todos. Todos estão bem? Graças a Deus. Obrigado pela paciência de esperar organizar aqui um pouquinho. Bom, hoje nós vamos continuar com o nosso estudo da Gênese que nós estávamos fazendo, né? Mas antes nós vamos iniciar fazendo uma oração, né? Vamos nos desligar dos nossos problemas, elevar nosso pensamento a Deus. E vamos iniciar com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja, graças a Deus. Nós vamos então continuar, né, que a gente está fazendo o estudo da Gênese do Allan Kardec, que é falando sempre do processo de formação do planeta Terra, formação dos planetas. Então isso tudo aqui a gente já conversou. Hoje, ainda continuando o assunto, nós vamos falar das revoluções do globo, das revoluções que aconteceram na Terra, mas não são revoluções políticas, são as mudanças do planeta, das questões da natureza, que já aconteceram, né, na antiguidade, na pré-história, nas eras geológicas lá atrás. Então, essas transformações marcaram muito o planeta. E, além disso, né, a Terra passou por sérias, nessas revoluções, muitas perturbações, no sentido, principalmente com a água e com o fogo. A água, o que acontecia? A mar invadia regiões, destruía tudo. Os vulcões que destruíam cidades, eliminavam civilizações. Então, o planeta passou por tudo isso. Então, o fogo e a água foram bastante responsáveis pelas transformações do planeta Terra. E também, além de tudo, os terremotos. De uma certa forma, ainda de vez em quando a gente passa por umas coisinhas dessas. Claro que não na proporção que foi quando o planeta ainda estava em processo de formação e tudo mais, né? Mas ainda, se vocês pararem para pensar, são os 3 elementos que ainda causam algumas coisas no planeta Terra. Ainda nós temos terremotos, ainda nós temos vulcões e ainda nós temos a água que vira e mexe e faz uns estragos aí, né? Um outro item do texto é sobre a idade das montanhas. O autor, ele fala que as montanhas, quanto mais altas, mais antigas. Né, as cordilheiras, aquelas montanhas muito, muito altas, elas são muito, muito antigas. Normalmente na formação do período terciário da Terra, quando a Terra estava em processo de formação mesmo, que eu já falei aqui. Pode, por favor. Imagina, fica à vontade. Aí o que acontece? Quando essas montanhas elas vão se levantar, elas causam um problema seríssimo ao redor, né? Porque tem inundações, treme tudo. Então, mas isso era o processo do planeta em formação, né? Que a gente já teve, que nem teve o fogo, aí condensou, a terra ficou firminha, o solo firme para aí começar a nascer as plantas, aí vieram os animais. Então, todo esse processo. Nós tivemos também um outro item que fala ali, além desse processo quando se levantam as montanhas e tem todo esse transtorno no planeta que deixa tudo meio abalado e complicado,
tivemos também uma coisa chamada dilúvio bíblico. Esse dilúvio bíblico é contada na Bíblia como a Arca de Noé. Né? Lembra que o Noé fez a arca, aí pegou o casalzinho de cada bichinho. Então a Bíblia conta isso de uma forma como se fosse uma história, né? Mas na verdade eles falam que isso aí tudo foi ocasionado por um levantamento de montanhas na Ásia e na região do México. Então isso ocasionou esse tal dilúvio da Arca de Noé. Então foi quando o planeta passou por essas formações rochosas, né? De montanhas altas, e aí teve esses dilúvios todos, que aí a Bíblia conta como a Arca de Noé. Esse dilúvio, ele acontece depois do aparecimento do homem no planeta Terra. O homem aparece no planeta Terra, no continente africano, o primeiro homem, não descendente do macaco, homem mesmo, só que assim, muito rústico, muito mais grosseiros do que as pessoas são hoje. Que for, né, se você pegar aqueles homens da pré-história, eles eram horríveis, não eram? Então, conforme vai havendo a evolução do ser humano também, a fisionomia vai melhorando, né? Que também aí tem mais higiene, tem mais condições de cuidados, é diferente, né? Então, tudo isso aconteceu, esse dilúvio todo, já quando o homem estava na Terra, já estava o ser humano aqui na Terra, certo? E nós temos aí, vamos ter, né, revoluções periódicas, mudanças constantes. Apesar do planeta já estar se acertando tal, ainda muitas vezes vai acontecer problemas, principalmente quando muda o eixo da Terra. O que é o eixo da Terra? Tem o planeta Terra, e os estudiosos, né, os astrônomos, os geógrafos, tal, eles criam uma linha imaginária que deixa, uma linha reta no meio do planeta, imaginária, não existe essa linha, ninguém vai pegar essa linha, é que nem os paralelos, né, que tem o Equador, os trópicos, ninguém vai pegar essa linha, aquilo tudo é imaginário, é só para ter uma noção de localização. E esse eixo também é imaginário. Então, quando a Terra muda o eixo, há toda uma mudança de aquecimento e resfriamento dos polos, o deslocamento do mar, existe uma série de problemas que acontecem. E eu não sei se vocês sabem, o eixo da Terra está mudando de novo. Por isso também, além de toda essa questão do desmatamento, da agressão à natureza que a gente está vendo, queimadas, infelizmente, né? Tanta estupidez aí. Existe a mudança do eixo da Terra. O eixo da Terra está mudando, ela está fazendo isso aqui, ó. O que acontece? O mar vai mexer, vai mexer. Já está mexendo. Já está mexendo com os polos, está mexendo com tudo. Então, além, né, do maltrato que o ser humano está dando ao planeta, nós temos ainda essa questão do eixo também que está mudando. Isso está acontecendo agora. Já aconteceu lá para trás. Nessa época muito remota que eu estou falando aqui, e agora está acontecendo de novo. Então, a gente, né, tem que se preparar aí para algumas mudanças. O mar vai invadir áreas, vai não sei o que, vai. Vai porque está fazendo isso aqui, ó. Tá? Não é que a Terra vai cair, não vai cair, ela só tá mudando o eixo, e realmente, né? Ele fala aqui em cataclismas futuros, que poderão ocorrer com a Terra ainda, que são os vulcões, as inundações repentinas, e no mar poderão surgir ilhas. O que acontece? Nós já estamos, né, na verdade, vivendo isso. Apesar da Terra estar
praticamente assim equilibrada nas suas transformações. Não vamos mais ter formações de cadeias rochosas e montanhas e tal, mas vai ainda ter processos de alteração, de mudança sim, com o mar, com erupções e com terremotos. O maior problema do planeta Terra agora, mais do que essas transformações naturais de organização do planeta, está sendo o ser humano, né? O ser humano tá difícil, então nós pegamos várias pessoas que vêm do umbral e a gente coloca aqui. A maioria com sérios débitos pesadíssimos de um passado, né? E ainda não consegue muitas vezes, apesar da oportunidade dada, ainda enxergar as coisas que deveriam. Então o que acontece? O que nós estamos vendo, a destruição da natureza, queimadas, não respeitam os animais, não respeitam... Então é muito triste isso que a gente está vendo, né? Então ele fala, o Allan Kardec fala no livro, que agora os maiores problemas gerados no planeta com questões naturais, a maior parte é por culpa dos homens. Porque a maioria deles não conseguem entender que tem que colaborar com a natureza, que tem que cuidar da natureza. A maioria não entende isso. Não consegue entender, né? E isso traz consequência terrível para todos nós, para as nossas vidas e para a vida das crianças futuras que estão aí, né? Aí ele fala o seguinte, né, que apesar de tantas coisas que a planeta Terra está passando, o seu volume, ou seja, o seu tamanho continua o mesmo, isso continua igual. E realmente se passou por períodos que teve a condensação da matéria, que a condensação da matéria, o que é? A Terra veio como uma bola de fogo, é aquele Big Bang que vocês estudaram na escola. Isso aí foi provocado pela espiritualidade. Então o que acontece? Os planetas foram formados através daquela bola de fogo do Big Bang. E aí, o que é condensar? É ficar firminho. É como se fosse um cimentado. Só que era fogo e aí fica duro, fica firme, certo? E aí depois passa pelo processo de solidificação, isso aqui tudo eu já expliquei aqui. A Terra passa por esse processo, que aí nascem as plantas e nascem os animais, e que os habitantes aqui da Terra, os seres humanos que vêm aqui, eles vêm para o processo de evolução espiritual. Então o planeta foi criado por Jesus, ele é o governante do planeta Terra, ele é a pessoa responsável do planeta Terra, e ele dá a chance da reencarnação a todos nós aqui, que é para onde a gente vai ter que realmente melhorar e tal. E assim, ele fala que pode ocorrer algumas destruições, né, no planeta, tal, só que o que acontece? Se destrói a matéria, o espírito não. Então o espírito, ele permanece sempre. O espírito não morre nunca, a vida não acaba. Tá? Nós temos que tirar essa coisa da nossa cabeça, morreu, acabou, não acabou nada. Não acabou. Mudou. Não acabou. Nós vamos morar numa outra casa, num outro lugar. Não acabou nada. Vai começar uma nova história da nossa vida. Então a gente tem que ter... O pessoal que muitas vezes, às vezes se revolta, quer se matar e tal, achando que vai resolver os problemas da sua vida, não, vai arrumar mais. Porque ele vai ter uma surpresa grande, que ele não vai morrer. O corpo dele vai. Só que o espírito, a hora que o corpo cai, o espírito levanta. E ele não vai morrer.
ele vai continuar vivo. Então, nós temos que ter muita cautela com tudo isso, né? Procurar ser forte, enfrentar as nossas dificuldades com muita fé. Nós estamos num planeta de provas e expiações ainda, ele está se transformando para ser um planeta de regeneração, mas nós temos que ter muita calma com as coisas da vida. Todo mundo tem problema, cada um a seu jeito, né? A história de cada um é de uma maneira. Cada um está aqui para passar por situações diferenciadas. Às vezes você fala, pô, não fiz mal para ninguém, estou passando por isso. O problema é que nós não passamos o que nós fizemos agora. Nós temos uma história por detrás. Cada um de nós tem um prontuário, como se fosse um prontuário, com a nossa história de vida, a necessidade dos nossos acertos, né? Então, por isso que eu falo que a importância de vocês estarem aqui, de vocês estarem se esforçando, de vocês estarem tentando aprender alguma coisa, tentando entender alguma coisa, é muito importante, porque muda a nossa visão. Sabe, se você passa por um problema sério, você tem mais compreensão. Você não se revolta. Você veja, ó, Jesus, ele criou, entre tantos planetas, criou o planeta Terra. Ele é o governador daqui. Ele fez o planeta Terra para nós reencarnarmos aqui. Aqui é uma escola, é quase uma universidade. Para nós estamos aqui para aprender, para sermos pessoas melhores. Esse é o objetivo maior, não existe outro. Então, nós temos que realmente ter mais conhecimento para a gente se revoltar menos, porque revoltado ou não revoltado, você vai passar do mesmo jeito. Então, você passando com compreensão fica mais fácil. Você entende, eu estou passando por isso porque eu sei que eu tenho que passar. Porque eu tenho débito. Que eu não sou uma pessoa... hoje todo mundo é melhor, que bom, né? Que bom. A gente sabe que a gente foi lá na época... do Império Romano, por exemplo, a gente sabe o que a gente fez? A época do Império Romano, a época de Jesus, foram eles que crucificaram Jesus. Será que a gente não estava lá gritando, crucifica, né? Então, crucifica. Não sei, cada um aqui tem uma história diferente, viveu um momento diferente. Momentos, porque essa aqui é uma das, né? Porque a gente tem outras anteriores, né? E aí tem toda essa questão com o planeta Terra, a gente tem que ter mais carinho pelo planeta Terra, né? Como ele fala aqui, né? Que como o homem, a maioria não tem a menor noção, é completamente cego ainda com relação ao amor que tem que ter aos semelhantes, incluindo animais e natureza, eu peço a vocês, sempre que possível, vamos plantar uma árvore no seu quintal. Se você mora em apartamento, tem como fazer aqueles jardineirinhas que colocam as florzinhas. Faça isso, plante. Põe na sua casa a flor. Cuida de animal, tenha um animalzinho, ou pega da rua e cuida. Até o planeta precisa. E nós, como pessoas que estamos tentando melhorar, isso também é uma grande ajuda para o planeta. Mas derrubaram um monte de mata, mas você plantou uma árvore, olha só. Ia ser uma a menos, agora é uma a mais. Não tinha nenhuma. Então, fazer a nossa parte, porque a gente já está no nível de ter um pouco mais de compreensão nesse sentido. Vamos amar sim a natureza, as plantas, as coisas. É necessário, o planeta está pedindo socorro. Aí tem um outro comentário que o Allan Kardec faz aqui, ainda falando do planeta, das suas formações, tal, sobre os animais, né, que fizeram muitos estudos sobre a colocação dos animais no planeta Terra. Então, os cientistas sempre se basearam que tem que ter o casal, macho e fêmea, para ter a procriação desses animais, que senão fica difícil.
Só que os cientistas tiveram uma pequena dificuldade, que até hoje eles não conseguiram descobrir qual foi o primeiro casal. Não conseguem descobrir. Então aí você já sabe a mãozinha de quem que foi, né? Quem que foi que fez os primeiros animais aqui? Não tinha os casaizinhos. Na Arca de Noé, o Noé tentou montar os casaizinhos lá. Só que quando se formou o planeta, tinham os animais e não tinham... Qual foi o primeiro casal que deu a criação daquele animal? Não tinha. E os cientistas não conseguiram descobrir até hoje. Eu achei isso muito interessante. Que nem o que eu falei aqui para vocês, da formação do solo outro dia, né? Que eles conseguem, através de um corte do solo, observar se tinha árvore, se tinha um lago, alguma coisa na região, tudo. Isso perfeito, a química, a astronomia, geólogos, geógrafos, conseguiam fazer isso perfeitamente. Agora, com relação aos animais, até hoje, eles nunca conseguiram descobrir nada. Depois, sim. Aí depois teve a macho e fêmea, as formações dos animais, que é o que a gente tem hoje. Mas no início ninguém conseguiu descobrir absolutamente nada. E aí uma coisa interessante, tratando-se de plantas e animais, ele fala aqui que tanto os animais como as plantas têm uma coisa chamada de fluido vital. O fluido vital, o que ele é? Ele é um elemento orgânico, ou seja, está tanto no nosso corpo, como no corpo dos animais em geral, como nas plantas, que é o que dá vida, que faz os órgãos funcionarem. É o fluido vital, é a vida. Então, os animais têm, nós temos, as plantas têm também. A planta é ser vivo. Não nasce a flor? Não é? Não brota? Elas não brotam, elas não se desenvolvem. Então, há todo esse desenvolvimento. Então, isso aí, quem provoca isso aí, chama-se fluido vital. Tá? Esse fluido vital, ele tem uma certa ligação com uma coisa chamada de fluido universal. O fluido universal, eu já expliquei aqui algumas vezes, em outra época. O fluido vital, sabe filme de ficção? Nós vamos partir para filme de ficção agora, hein? É como se fosse uma poeirinha no ar, que os espíritos de luz, eles levantam a mão, se ele quer formar, sei lá, uma árvore, eles levantam a mão, ele mentaliza a forma na hora ali. Isso é real. É como se fosse um filme de ficção científica, a mesma coisa. Então, esse princípio vital, que é o princípio da vida, se encontra em todos os seres vivos e tem ligação com esse fluido universal também. Tá coligado as coisas. E aqui ele fala o seguinte, quando há a morte, nossa morte, a morte de uma planta, a morte de um animal, o fluido vital, ele desaparece. E uma outra coisa que eles falaram, né, que os cientistas nunca conseguiram fazer nenhuma planta que morreu renascer. A folha que caiu morta, seca, nunca nenhum cientista conseguiu fazer com que vivesse novamente. A mesma coisa com qualquer pessoa que morre, eles não conseguem. Tá, a vida continua, tal, só que aquele corpo que morreu, eles não conseguem fazer voltar. Então aí é cortado esse fluido universal, né? Esse princípio vital, ele é eliminado, ele é cortado. Que quando a gente vai falecer, vocês sabem que vem espíritos aqui na região do umbigo aqui, nós temos um cordão prateado ligado ao plano espiritual. Quando a gente dorme, a gente sai do corpo, mas a gente continua ligado aqui. Isso aqui é a vida. Quando a gente vai falecer, vem espíritos de luz, né, para fazer o corte, como se cortasse o cordão umbilical.
Então eles vêm fazer o desligamento do corpo. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Já? Eles vêm para fazer o desligamento. E vem mais de um. Às vezes é 3, 4 que vem para fazer o desligamento. Então eles desligam aqui, principalmente. Que é aqui que é a ligação direta lá. Que quando a gente dorme, a gente vai para o plano espiritual, né? A gente vai dar umas voltinhas lá no plano espiritual. E uma coisa interessante também no capítulo do livro, né? Ele fala de como é tudo tão perfeito, feito pelo nosso Pai, que o que acontece? Há uma dependência, né? Há uma ligação das plantas com animais, com o ser humano, tudo ligado. Comecem a observar como uma coisa depende da outra. É o que a gente chama de ecossistema, né? Que é uma coisa ligada para a outra. Precisa da árvore para morar o passarinho, para dar o oxigênio, para dar vida, para ajudar até nos mananciais de água, para alimentar, tem que ter a terra, a água para alimentar a população humana. É tudo uma coisa ligada. Ele fala que está tudo ligado. Nós humanos, animais e plantas, todos seres vivos estamos em ligação, um dependendo do outro. Por isso que essas destruições que acontecem é uma coisa muito triste, né? Porque desequilibra, faz mal para nós, prejudica a nossa saúde, a nossa vida, né? Prejudica tudo. Então, é muito importante que a gente tenha cuidado com isso. E uma outra coisa importante que ele fala aqui, que o Espiritismo respeita muito a ciência. Que o Espiritismo e a ciência andam de mãos dadas. Até ele fala aqui do materialismo, né, ligado à ciência, porque a ciência trabalha o que é matéria, que a gente vê, tal. E o Espiritismo é ligado à ciência, porque são coisas que uma coisa depende da outra. Não dá para você só pensar em espírito e esquecer do que você está vivendo aqui. Principalmente nós estamos encarnados, então tem que ter um remédio para te ajudar se você está doente. É necessário, né? A gente precisa ter uma casa para morar, é matéria, mas você precisa de um lugar para você dormir, de um lugar para você ficar. Então, tem coisas que não dá para você separar. Então, ele fala que o espiritismo e o materialismo envolvendo a ciência anda junto. Não dá para a gente separar as coisas. Nós temos que respeitar os que os cientistas descobrem. Nós temos que respeitar, faz parte. Se não fosse eles, como a tecnologia que vocês têm hoje, que nós temos, como seria a nossa vida? Seria talvez mais difícil. Então é respeitável o trabalho de todas as pessoas. Nós temos que respeitar e muito, tá? E ele fala o seguinte, uma coisa é certa, né? Nem todos os seres humanos vão viajar para a Europa, nem todos os seres humanos vão viajar para os Estados Unidos, para os países da América do Sul, da África, não vão. Mas ele falou uma coisa é certa, todos vão viajar para o plano espiritual. E isso não importa quem seja, todos irão. Então, é bem interessante, né, esse livro, ele mostrando essas coisas, vocês vejam que a ciência e o espírito, o espiritismo, anda junto. Não dá para a gente fazer as coisas serem separadas. Por quê? Porque não dá. Porque foi o Pai que criou tudo isso aqui. A espiritualidade toma conta de tudo isso. A gente acha que a gente está sozinho, que ninguém...
Não está sozinho, não. Tem muita gente tomando conta da gente, de olho em tudo que nós estamos fazendo. Então, é muito importante isso, né? Então, a gente precisa ter esses conhecimentos. E com relação à nossa querida natureza, vê se vocês pensem no que eu falei. Planta uma florzinha na sua casa, uma árvorezinha, cuida de um bichinho, que a espiritualidade te agradece. O Cláudio postou um negócio interessante sobre isso aí que você está falando. Ah. Às vezes a gente chupa a laranja, pega a semente, guarda, deixa secar, e aí você, onde você anda, você joga. Nasce o pé de laranja. Não é tão difícil, é só a gente querer. É simples. E a natureza está precisando de mais. Vamos fazer a nossa parte, né? Uma árvorezinha, uma florzinha que você planta já faz a diferença. Já melhora um pouquinho o ar, já ajuda os animaizinhos, que todos precisam. O planeta Terra, ele será um planeta de paz ainda, e será um planeta de regeneração em 2057. Aproximadamente já vai começar realmente como regeneração. Então, o que é regeneração? Um planeta de regeneração é onde o mal não prevalece mais. Então, vai ser um local de paz, pessoas melhores, pessoas espiritualizadas. Vai ser uma outra situação. E já estão chegando crianças de um nível mais elevado para começar o comando dessa nova era, dessa nova época, tá? Vamos torcer que seja tudo muito melhor, e será com certeza, né? Porque essas informações são informações sérias e a gente espera, vamos esperar que tudo isso aqui passe, que a gente, né, os nossos, os netos, filhos, possam ver um planeta e um mundo melhor, né? Bom, nós estamos encerrando, já deu nosso horário. Espero que eu possa ter ajudado vocês, ter contribuído um pouquinho aí para um conhecimento, tá? E nós vamos estar encerrando, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Pois não. Vou perguntar para a senhora a respeito do derretimento da geleira. Há a possibilidade de ter novidades? Pelo que eu falei aqui, sim, né? Seria Ainda mais que está tendo, além do problema do desmatamento, a questão do eixo da Terra aqui já está mudando, né? Então, isso é uma probabilidade, sim. Não sei se tudo, mas uma parte eu acredito que o mar vai vir. Falei aqui, o mar, ele vai ter transformação ainda, né? E de estudos assim, de, por exemplo, alguma coisa que ficou coberta lá, assim, de repente aparecer uma novidade, assim, eles falam? Não, eu não comento, não. Eu estou falando o que eu estudei nesse livro, né? E pesquisei um pouco, eu pesquiso também na internet algumas coisas. Não falo nada, falam assim o que eu falei aqui para você. Mas a possibilidade do mar foi dito aqui. É bastante provável que vai vir, né? Já mostrou essa semana na televisão, né? O mar chegando. Ah, vem. Por causa de tudo isso, né? E como está mexendo com o eixo da Terra, o mar é um dos primeiros que vai... Porque você mexe, movimenta, né? Tem locais que vão sumir. Nós já tivemos, isso que nem a Atlântida, era uma região, né? Ali perto do México, que nessas transformações da Terra, sumiu, vocês já ouviram falar, né? O reino perdido, que o pessoal falava, Atlântida, o reino perdido. Ali era um lugar desenvolvido, inclusive, e foi tudo acabado. Então, nesse assunto, em 2012, eu falar um negócio do Zika no México, o que era? Ia ter esse negócio da Terra, em 2012, e acabou. Não tem nada a ver isso aí? Não. Eu teria que estudar, eu não sei do que você está falando. É uma transição, você fala. Mas o
está relacionado com transição. As mudanças, né? A gente tem essas mudanças realmente. Os maias eram um pouco complicados também, né? Os maias eram um pouquinho... Oi? Fala um pouco da parte espiritual. Do que você gostaria de saber? Quando a gente desprende o corpo, você disse que é ligado ao corpo. Nós somos ligados aqui. É como se fosse um facho de luz bem grande ligado ao plano espiritual. Tem outra parte do corpo onde se liga também? Tem alguns pontos, mas o principal é aqui, ó. Aqui que ele faz o desligamento. É nessa parte. E normalmente eles vêm 3, 4 para fazer o desligamento. Quem às vezes consegue ter visão já deve ter visto isso acontecer em algum momento. Tem pessoas que conseguem ver, por exemplo, se você está no local com uma pessoa da família e chega os irmãos para fazer, você vê. Tem pessoas que vê, tem pessoas que não vê, mas tem os que vê. E eles vêm mesmo. Oi. Nesse contexto, há a possibilidade de não ter o desligamento? Assim, Não, se a pessoa chegou a hora dela partir, vai ter o desligamento, sim. mesmo ela não cometer besteira, nada de... Não, você está no hospital, você está mal, você está muito doente, eles vão vir. Chegou a tua hora. Entendeu? Já está tudo desenhado. Oi? Desde quando nasce, já vem tudo marcado. O que eu entendo é isso. Já vem para lá, assim. Já está tudo desenhado no quadro. Já tudo marcado. Já está mais ou menos determinado, sim. Você nasceu, O que pode acontecer, já está tudo marcado, tudo desenhado. já está determinado. O que olha, A tribulação que você tiver que passar, ela está tudo marcado. exatamente. Agora tem uma coisa assim. Se alguém da sua família ainda precisa muito, muito de você, muito, e eles acham que você merece um tempinho a mais, eles vão te dar, se você merecer. E se eles acharem que é ok. Né? Se você é uma pessoa boa e você às vezes teria que passar por um acidente terrível, por um débito seu de um passado, mas você melhorou muito. Então, em vez de você sofrer aquele acidente terrível que estava marcado para você falar, como ele está falando que está tudo marcado, mas você melhorou mais do que eles esperavam, então vão apenas bater no seu carro e você não... É só isso. Você ia sofrer um acidente horroroso. E aí, ok, vocês só vão bater no teu carro. Você tem algumas libertações. Depende de nós. Agora também, se não merecer, você já sabe o que acontece, né? Por isso que é importante a gente ser sempre uma pessoa melhor, procurar estar sempre fazendo bem, né? Procurar sempre ser melhor, para evitar que coisas piores possam acontecer com a gente. Porque assim como a gente tem as libertações, eles também ajudam todos, mas eles vão ajudar mais quem tem mais merecimento. Não que os outros irmãos não vão ter ajuda, também terão. Eles também são filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, nosso Pai, todos têm ajuda. Só que tem quem merece mais e quem merece menos. É porque esse cordão prateado que às vezes eu me aventura de literatura e acaba ficando complexo também. É que eu vi uma vez que, dependendo da situação que a pessoa veio, eu vou falar como isso vai ficar mais fácil de entender, suicídio. Esse suicídio fica ligado àquilo, não tem essa... O suicídio é uma coisa muito complexa, muito difícil. Fica ligado. Aí ele fica num sofrimento medonho, mas é eliminado, com certeza sim. É eliminado. Não, porque senão ele ia ficar vivo. É o cordão vital. Então, mas o vale do suicídio diz que fica ligado. Olha, eu teria que pesquisar melhor para falar com mais certeza para você, mas para mim isso não faz sentido. Mesmo se eles não vieram, ocorreu o corte. Contra a vontade deles, né? Porque foi uma atitude que a pessoa tomou por conta dela que não é para acontecer, né? Nesse caso, acho que ele fica
ficar, vamos supor, mais 50 anos vivo. Aí ele fica preso esse tempo, um tempo parecido com esse. Não 50 anos, mas pelo menos 30, 40, ainda fica preso. Fica em confusão total. Confusão total. Está do morto. Não vai ter vínculo com o corpo. Isso aí. Vida não mais, de jeito nenhum, porque o corpo morreu. Essa parte teria que estudar melhor e ver com mais calma, para não falar coisa errada aqui. Tá bom? Bom, então agora nós vamos estar encerrando, vamos elevar nosso pensamento a Deus. E hoje gostaria de parabenizar os professores desse país, né? Nossos grandes mestres que nos ajudaram a ensinar, nos ensinaram a ler e escrever, que nos deram conhecimento para seguir a nossa vida, para melhorar as nossas questões profissionais. Que Deus abençoe todos os professores encarnados, desencarnados, aposentados, ativos, que recebam a luz de Deus e a força para continuar nessa jornada difícil, muito difícil. Que Deus abençoe a todos. E nós aqui, que Jesus nos ampare e derrame sobre todos nós uma grande bênção de luz, iluminando os nossos caminhos, nos protegendo, iluminando os nossos passos, nos caminhos pedregosos da nossa vida, que Jesus esteja sempre presente nos nossos pensamentos. Que Deus abençoe os nossos lares, envie seus anjos de luz para abençoar os nossos lares. Mentalize seu lar, cada canto da sua casa sendo abençoada por Deus, sendo retirada todas as energias negativas, tudo de ruim, entrando muita luz. Os nossos familiares que recebam as bênçãos de Deus e o passe espiritual nesse momento. Mentalize seus familiares, recebendo um passe espiritual, sendo abençoados por Deus. Abençoe, Senhor, o nosso local de trabalho, as pessoas com quem nós temos que conviver. Leva a luz, Senhor. Bênção a todas essas pessoas em nome de Jesus. Leva a luz. Abençoe todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, que se tiverem merecimento da cura, Senhor, que assim seja. Os nossos irmãos que estão nas penitenciárias, que se tornem pessoas melhores, Senhor. Que consigam enxergar a Tua luz. Abençoe o planeta Terra, todos os animais, toda a natureza. Abençoe, Pai. Nos ilumine nessa jornada. Derrame sobre nós as Suas bênçãos de luz. E agora aqui encerramos com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja, graças a Deus. Obrigada pela presença de todos. Todos estão bem? Sim? Graças a Deus. Obrigado pela presença. Obrigado por me ouvir. Sejam sempre muito bem-vindos. Obrigada.